Olá, bom dia, tudo bem com você? Estou aqui indo trabalhar na cidade do interior de Pernambuco, em Santa Maria do Cambucá. Estou fazendo um vídeo diferente hoje. Já tinha feito um vídeo dirigindo o carro, hoje que está dirigindo a minha esposa, tá? Edna. Estamos aqui pela manhã e vou começar a falar para vocês sobre um assunto muito importante, muito bom, que é a alopatia versus homeopatia, homeopatia versus alopatia. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal se você não está inscrito. E também que você, se gostar do vídeo, não esquece de dar o teu joinha e também de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook, onde você puder compartilhar, tá bom? Bem, gente, é muito antiga essa discussão sobre qual medicina é melhor do que a outra. Muitos médicos alopatas, eles criticam a homeopatia, muitos médicos homeopatas criticam a alopatia. Mas no meu entender, não deveria existir esse tipo de crítica. No meu entender, as duas medicinas não são contraditórias, elas não deveriam brigar entre si. Elas deviam se complementar. O grande problema do ser humano é que ele não consegue perceber, às vezes, que o seu conhecimento é sempre limitado. Que os limites do conhecimento são amplos demais. Que ninguém é dono da verdade. Ora, a alopatia ela é muito boa para as emergências. Eu considero que é o local dela, que é o seu verdadeiro terreno. Quando uma pessoa está com um infarto do miocárdio e vai para o hospital e é atendido e coloca um stent, isso é uma coisa fantástica. Quando uma pessoa sofre um acidente e através de toda a tecnologia que a medicina tem hoje, tem a sua vida salva pelos procedimentos da alopatia. Isso é muito bom. Agora, gente, isso não exclui o poder e a força de cura que tem as outras medicinas. A homeopatia, por exemplo, tem um poder de cura extraordinário e muitas vezes é negligenciada pelos cientistas, que não acreditam que ela funciona, apenas pelo puro preconceito. Hoje em dia já existem muitos trabalhos científicos sérios que foram feitos já há muitos anos, comprovando a eficácia dos medicamentos homeopáticos. Agora, a gente não deve querer substituir a homeopatia pela alopatia. Esse é o erro. Eu já conheci médicos homeopatas que acreditavam que a alopatia era um lixo que devia ser jogado no lixo, que não prestava para nada. Esse é um erro também. Como é que eu posso dizer que não presta para nada uma medicina que salva vidas? Todos os dias. Os medicamentos químicos, os medicamentos alopáticos que tem na farmácia, que são usados por milhares de pessoas no mundo inteiro, eu critico muito esses medicamentos quando são usados cronicamente, que fazem apenas remediar as doenças e não tratam a causa. Mas esses medicamentos, quando são usados na emergência, eles são verdadeiramente milagrosos, eles salvam vidas. E isso é algo que a gente tem que manter. Agora, é necessário que a medicina mude na questão da humanidade que ela perdeu ao longo dos anos. Muitas vezes o sistema é opressor diante do médico, que tem que atender muitos pacientes, que sofrem uma pressão muito grande para que tenha um trabalho muito mais voltado para a quantidade do que a qualidade. E aí, coitado, ele não consegue nem olhar para a cara do paciente, porque tem tanto paciente para atender que ele não consegue dar qualidade no seu atendimento. Ele é cobrado pelo paciente, que chega e diz, o médico nem olha para a minha cara. E é também cobrado pelos gestores, que muitas vezes não compreendem que aquele médico queria dar uma assistência melhor e não pôde por conta do tempo. Não é fácil você estar num ambulatório do SUS ou então num plantão e ter 30 pacientes do lado de fora lhe esperando e você ter que atender cada paciente e ter que olhar no rosto de cada paciente. Muitas vezes não é possível isso. E o estresse também é muito grande e a pressão é muito grande. Então a gente precisa mudar esse conceito de que a quantidade é melhor do que a qualidade. É óbvio que a qualidade deve ser sempre melhor do que a quantidade. Médico bom não é o médico que atende muitos pacientes em pouco tempo. Médico bom é o médico que atende com qualidade seus pacientes. E a medicina também não pode ser essa medicina fria, que considera o ser humano como uma máquina, essa medicina racional demais, analítica, fria, desumana, que não tem espiritualidade,
que não coloca a espiritualidade na equação da saúde. E para que a medicina possa se espiritualizar, é necessário que ela incorpore uma outra ciência. Uma ciência que, no meu entender, é irmã dela, a psicologia. Por isso que o meu trabalho se volta para a psicomedicina, que é uma união entre essas duas ciências, que eu acho que não deveriam nunca ter se separado. Eu tenho um trabalho que é um trabalho muito grande, que vem sendo feito já há muitos anos, que chama-se psicomedicina. E nesse trabalho, que já está com 7 livros prontos, eu busco fazer a união entre essas duas ciências. Nestes 12 volumes que estão sendo feitos ainda, em que 7 estão prontos, eu faço uma relação entre os sintomas e os traumas psíquicos e os problemas e conflitos emocionais e afetivos da pessoa. A mente e o corpo são uma unidade indissolúvel. Não tem como você separar um do outro. É o que nós chamamos de efeito psicossomático ou somatização. Em todas as doenças que você encontra, você vai ter uma base psíquica. Com isso eu não quero dizer que as doenças têm como causa apenas o inconsciente da pessoa. Eu estou querendo dizer que sempre, em toda doença que você observar, em todo paciente que chegar para você, vão existir bases psíquicas para aquela doença existir. Ou seja, você precisa trabalhar o ser humano como um todo. Você não pode apenas querer cuidar do corpo dele. É necessário que o médico aprenda a cuidar da alma da pessoa. Quantas pessoas melhoram apenas porque acreditam naquele tratamento que estão fazendo? É o chamado efeito placebo. Esse efeito placebo ele é tão considerado pelos cientistas que eles utilizam esse efeito placebo em todo o trabalho científico que eles fazem. Quando vai ser testado um determinado medicamento, eles usam uma pílula de farinha e nem o pesquisador e nem o paciente sabe o que é que realmente está tomando, é o chamado duplo cego, para que, com esse efeito placebo, possa se discernir realmente se o medicamento funciona ou não. Porque a ciência acredita que uma crença muito forte, um pensamento positivo muito intenso, uma fé muito grande, vai ter uma repercussão sobre o corpo. E vai fazer com que o corpo se cure de determinados sintomas ou doenças. Então, se você acredita que um pensamento positivo cura uma doença, por que não acreditar que um pensamento negativo causa uma doença? É o que nós chamamos de efeito nosocebo. Nosos vem de doença. Então, efeito nosocebo é o que nós chamamos de somatização. Ou seja, sentimentos de raiva, de ódio, de medo, de tristeza, de culpa, de solidão, de angústia, qualquer tipo de sentimento ou trauma que não for convenientemente trabalhado, cuidado em psicoterapia, resolvido, ele pode ao longo do tempo, se ele for se acumulando, se a energia não tiver um fluxo e não puder ter um espaço para se expressar, todo esse contexto negativo, psíquico, emocional, ele pode se converter em doença. Ele vai somatizar nas células, provocando alterações a nível celular. Alterações essas que vão abrir o caminho para que as doenças possam existir. Esse é o fundamento do meu trabalho. Então, eu acredito que não deve existir uma contraposição, uma briga, um conflito entre homeopatia e alopatia, entre fitoterapia e alopatia. Elas devem se complementar. A homeopatia, ela tem resultados extraordinários, ela tem mais de 200 anos de existência. Existem milhares de médicos homeopatas no mundo confirmando pelas evidências o quanto ela funciona. Mas eu não posso substituir a alopatia pela homeopatia. Eu não posso colocar a homeopatia nos hospitais e dizer que nada daquilo que a alopatia faz presta. Eu preciso unir uma coisa com a outra. Que tal você preparar um paciente para uma cirurgia usando arnica, numa dose específica da homeopatia, para preparar o corpo dele para que a cirurgia possa ter muito mais chance de ser bem sucedida? É isso que é importante. Juntar as duas ciências. Juntar a homeopatia com a alopatia. Fazê-las irmãs e não inimigas. É isso que eu proponho.
Não deve haver briga entre uma e outra. Todas as duas têm o seu valor. Gente, a fitoterapia, ela é uma medicina fantástica. E ela é simplesmente ignorada pela ciência médica. Ela não é estudada sequer nas universidades. Eu, no meu curso de medicina, não vi nenhuma cadeira sobre fitoterapia. Não tem. Eles não estudam. Por quê? Porque é uma ciência que é natural e não cabe nesse sistema de exploração da indústria farmacêutica. A alopatia, os cientistas alopatas, os médicos alopatas, eles não aceitam a fitoterapia por puro preconceito, porque não estudam e deveriam estudar. E já existem trabalhos científicos que são feitos e comprovam sua eficácia, a ausência de efeitos colaterais ou efeitos colaterais mínimos nesses medicamentos, e mesmo assim eles não são aceitos. Eles não são aceitos para ser usados em larga escala, porque não cabem dentro da indústria da doença. Então é isso que eu quero dizer. Antes de tudo, é preciso que acabe o preconceito. O preconceito dos homeopatas que não aceitam a alopatia e o seu valor. O preconceito dos alopatas que não aceitam os homeopatas e ficam criticando eles e até zombando deles, como se aquelas gotinhas homeopáticas não tivessem nenhum efeito. E isso é uma mentira, isso é falso, isso é mito. 200 anos de existência de uma medicina que é utilizada no mundo inteiro por milhares de médicos que evidenciam a sua cura. Já existem trabalhos científicos feitos, muitos, não é um só não, milhares de trabalhos científicos há muitos anos comprovando a eficácia dos medicamentos homeopáticos. Então isso não é balela, não é aguinha, é uma coisa científica real. A física quântica explica o funcionamento dos medicamentos homeopáticos. Mas para isso é preciso que a gente tenha a mente aberta. E é isso que precisa haver de ambos os lados. Uma mente aberta para aceitar que a tua ciência não é única e não é completa. E que é preciso a outra para poder completar. Esse é o caminho do todo. Esse é o caminho que a gente vai conseguir uma medicina melhor. Então, é preciso que a gente una esforços. Que a gente pare de ter preconceito com os outros e passe a procurar estudar. Existiu um médico, vocês sabem que a homeopatia foi descoberta por Hahnemann, Samuel Hahnemann, um médico alemão, nos idos de 1800, há muitos anos atrás. E Samuel Hahnemann teve muito sucesso com a sua nova medicina, que na época era nova. Tanto sucesso ele fez que uma pessoa da época, ligada à indústria farmacêutica da época, contratou um médico para denegrir Samuel Hahnemann, para estudar a homeopatia, para provar que ela não funcionava, que ela não prestava, que ela era ruim. E sabe o que aconteceu, gente? Esse médico terminou virando um dos maiores homeopatas da história. Então ele descobriu um tesouro quando ele foi tentar denegrir a homeopatia. É isso que eu quero dizer, gente. Vamos abrir a mente para o novo e vamos juntar as duas ciências. Não tem que existir briga entre homeopatia e alopatia, mas sim união. Ok? Era essa a mensagem de hoje. Um grande abraço para você. Que Deus possa abençoar você com muita saúde.